Olá, irmãos, nós estamos então dando continuidade aos nossos vídeos para a gente conversar sobre esse assunto, né, do que acontece com a pessoa que não aceita Jesus. O que acontece? Uma coisa importante a ser pensada. Imagine você, né, se nós levarmos em consideração que uma pessoa que não aceita Jesus não é salva, então nós teremos todos os homens antes de Jesus, todos eles estão perdidos, todos eles estariam em algum lugar de condenação, porque esses homens não aceitaram Jesus, né? Sem contar outras situações que nós podemos colocar aqui. Então é muito importante esse entendimento. Para dar continuidade agora, para a gente formular o nosso pensamento no final disso, que é você que vai formular o seu próprio pensamento. Não somos nós que vamos dizer para você se você vai fazer isso ou aquilo. Não viemos aqui criar uma nova regra ou manter uma regra antiga. Nós viemos aqui, né, colocar o nosso coração para que Deus possa nos esclarecer, ok? Então nós vamos ver nesse segundo ponto a questão da interpretação das Escrituras. A Bíblia, como um livro escrito por diferentes homens, diferentes épocas, homens de diferentes profissões, diferentes categorias de vida, de pensamento, a Bíblia é um livro que precisa ser compreendido e ter uma interpretação coerente. Todos sabem que a Bíblia tem muitas interpretações, né? Muitas, segundo cada grupo, segundo o entendimento de cada grupo, que estabeleceu uma interpretação e acredita que aquela interpretação seja a sua verdade. Como nós podemos ter certeza que a nossa interpretação, a interpretação que nós estamos buscando das Escrituras, da verdade, é coerente? Bom, nós temos uma regra importante descrita pelo próprio Cristo, né? A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não é um livro, a palavra de Deus é uma pessoa que se fez carne, que habitou entre nós, e Ele mesmo nos disse que por meio dele nós podemos conhecer o Pai, conhecer o Deus verdadeiro. Vamos ver os textos? Vamos lá, João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, que a Valéria vai ler pra gente. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então veja, esse texto João está dizendo que Deus nunca foi visto por alguém. Visto no sentido de conhecido, no sentido de revelado totalmente a um homem. Mas nele, na pessoa de Jesus, ele que está no seio do Pai, ele que veio nesta união, nessa comunhão eterna com o Pai e habitou entre nós, ele nos revela o verdadeiro Deus. Então aqui nós temos uma regra que os técnicos chamam de hermenêutica, uma regra de interpretação bíblica que, sendo feita na pessoa de Jesus, nos dará a revelação plena da verdade de uma forma coerente. Toda a Escritura precisa ser entendida a partir da pessoa de Jesus Cristo, ok? Vamos ver outro texto, que é 1 João, capítulo 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Então o texto diz que nele, Jesus, nós recebemos o entendimento do que é verdadeiro. Aqui a palavra verdadeiro quer dizer, é a palavra pleno. Então a plenitude da verdade, a verdade coerente das Escrituras, a interpretação coerente das Escrituras, nos foi dada por meio de Jesus Cristo, porque nele se revela o Pai. Ele mesmo muitas vezes disse, se vocês querem conhecer o Pai, olha para mim, vejam em mim o Pai, porque eu e o Pai somos um. Eu estou aqui para que vocês conheçam o Pai. Então o verdadeiro conhecimento de Deus vem por meio de Jesus Cristo. Por que nós estamos falando isso? Porque muitas pessoas podem fazer a interpretação desta questão da salvação, né, e embutir essa prática de aceitar Jesus, porque leem a Bíblia através de Moisés. Moisés nos deu o entendimento da sua experiência, da formação do povo de Israel, da organização do povo de Israel, convivência na lei. E a lei tinha todos aqueles requisitos de você receber as coisas por mérito. Então, se você fizer tal coisa, você recebe tal coisa. Se você não fizer tal coisa, você vai se complicar porque vai vir uma coisa pior sobre a tua vida. Então, nós temos um texto importante em João 1,17, a carta de João 1,17. Preste atenção que João diz. Porque a lei foi dada por Moisés,
A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E nós somos salvos por meio da graça. E essa graça nós não podemos entendê-la apenas como uma doutrina, como uma questão de ser um favor imerecido, mas como algo mais profundo que o próprio Jesus explica na sua maneira de vida, na sua vida orgânica, a manifestação orgânica de Deus, né, na pessoa de Jesus, vivendo entre os homens e mostrando de fato, né, o caráter de Deus. Porque na questão da salvação muitos dizem assim, né? Olha, Deus é bom, Deus é graça, Deus é amor, mas ele também é justiça, querendo justificar, pois, que se o homem não aceitar Jesus, né, este homem, por justiça de Deus, vai ser mandado para algum lugar de condenação, algum lugar onde ele vai ter que pagar por aquilo que ele não fez. Eu acredito que essa seja uma interpretação feita com base na lei de Moisés e não na pessoa de Jesus Cristo, que revela o verdadeiro amor do Pai. E nós temos muitos exemplos disso no Novo Testamento. Temos exemplos assim como os discípulos querendo reviver o Deus do Velho Testamento pela lei de Moisés. E nós vimos Jesus combatendo isso. Amém? Isso é um assunto bastante extenso, mas é para você poder abrir o seu entendimento. Como é que você interpreta as Escrituras? Como é que você lê as Escrituras? Como é que você vê o caráter de Deus nas Escrituras para que você possa interpretar essa questão de salvação? Tá bom? Continue com a gente no próximo vídeo e a gente vai ampliando esse entendimento no nome de Jesus.